Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração, que vocês encontrem aqui aquilo que vieram buscar. E vamos agora fazer a nossa ligação direta com o nosso Pai, através da nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer por estarmos aqui, buscando os conhecimentos, buscando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Com certeza, esses ensinamentos nos ajudarão em nossa caminhada, tornando nossa jornada mais leve, mais tranquila, mais fácil. E vamos ainda, meus irmãos, agradecer pela vida. Tantos queriam estar aqui nesta vida, mas nós que recebemos este presente, que nós todos os dias possamos abrir este presente e viver da melhor forma possível, nos tornando pessoas melhores, porque foi para isso que aqui viemos. Vamos pedir ainda ao nosso Pai. Cada um de nós está aqui com alguma dor, algum medo, alguma mágoa. Que Ele nos dê força para suportá-los. E nós somos seus filhos, nós somos fortes, nós podemos suportar. Que ouçamos esta palestra, que possamos tirar dela o máximo proveito e utilizá-los em nossa vida. Muito obrigado, Pai, e que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa, a esta nossa casa, porque ela é de todos nós. É uma alegria podermos estar aqui para mais uma vez fazermos uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. E com o decorrer da explanação, vocês irão perceber o quanto essa prece que a nossa irmã fez está totalmente ligada com este assunto, com este tema que eu estudei para trazer para vocês. Eu gostaria de começar, então, falando sobre os conceitos. O que são as palavras mansuetude e herança? São palavras que nós já conhecemos, mas muitas vezes nós não nos damos conta de observar e de estudar o real significado delas. Então, a mansuetude é a qualidade daquele que é manso. É a doçura, a meiguice e a suavidade de gênio e de comportamento. Representa a tranquilidade, a serenidade. É sinônimo de mansidão e afabilidade. É a condição de um espírito calmo, sem pressa ou agitação, que se manifesta na fala e nas atitudes. É o contrário da inquietude. Aqui nós já podemos iniciar fazendo uma pequena reflexão. Como nós podemos trazer a mansuetude para o nosso dia a dia? Como estão a nossa fala e as nossas atitudes no nosso dia a dia? Será que nós somos mansos? Será que nós somos calmos? Será que temos um comportamento suave? Isso é uma reflexão íntima que cada um vai fazer para si. E aí eu já começo trazendo alguns exemplos. Porque, na verdade, os ensinamentos de Jesus, eles precisam ser trazidos para a nossa realidade. Mesmo que naquela época ele trouxe de uma forma que aquele povo conseguia entender. Hoje nós precisamos trazer para a nossa realidade. Então vamos para a nossa realidade. Muitos de vocês aqui dirigem. Os que não dirigem andam de carona.
certo? E conseguem observar um pouco do nosso trânsito. Então, nós estamos dirigindo na nossa preferencial, na velocidade correta, fazendo tudo certinho. De repente, alguém se atravessa na nossa frente. O que é que nós fazemos? Nós deixamos passar, porque além de se atravessar, ele ainda nos xinga, né? Então, será que nós deixamos passar e deixamos os problemas dele para com ele? Ou será que nós descemos o vidro, colocamos a nossa mão para fora, e eu não preciso dizer para fazer o quê? Xingamos de volta. O que nós fazemos? Chamamos para a briga? Ou deixamos passar? Muitas brigas de trânsito acontecem por bobagem, por besteiras, por coisas que nós poderíamos evitar, porque não conseguimos deixar passar e chamamos para a briga. Porque não temos paciência, porque não temos humildade de admitir os nossos próprios erros e não temos o entendimento de que o outro também erra. Porque se nós erramos, o outro também erra. Nós somos todos iguais, todos seres imperfeitos. Onde está a nossa paciência? E o nosso dia a dia se refere a tudo que nós vivemos. Eu trouxe aqui o exemplo do trânsito, mas nós temos os nossos relacionamentos, nós temos a nossa vida familiar, a nossa vida social, a nossa vida escolar, quem está em fase de vida escolar. Os nossos vizinhos, são bons os nossos vizinhos? Então nós precisamos parar e pensar um pouco sobre isso. Vivemos em um mundo muito imediatista. As coisas não são para hoje, elas são para ontem. E o que isso acaba acarretando? A falta de algumas virtudes. Porque quando tudo é imediatista, quando tudo é para ontem, nós não pensamos na forma como vamos falar. Nós não pensamos se nós vamos ofender, se nós estamos certos. O que importa é que é para ontem. E nós precisamos fazer. Então precisamos pensar um pouco onde está a nossa humildade, a nossa paciência, a empatia, que é nos colocarmos no lugar do outro. E se eu estivesse no lugar dessa outra pessoa, como eu gostaria que agissem comigo? Isso está faltando muito na nossa sociedade, nós precisamos refletir. E aí vamos falar um pouquinho sobre herança. Herança é uma palavra mais conhecida, né? O que é herança? É o ato de herdar, é receber algo de alguém. Mais especificamente, falando da herança, é quando recebemos algo dos nossos antecessores, dos que vêm antes de nós. Só que essa palavra nos remete muito facilmente às questões materiais. Então, os pais vão deixar a herança para seus filhos, as questões materiais. Quando eles desencarnam, e hoje em dia já deixam antes de desencarnar mesmo, né? As coisas vão mudando, vão se atualizando, e aí já tem até um sistema diferente hoje em dia aí para a distribuição da herança. Mas nós precisamos compreender que quando falamos de herança, nós precisamos falar de valores, nós precisamos falar de cultura, nós temos heranças físicas e nós temos especificamente aqui, nesta casa, com o nosso objetivo hoje, a herança espiritual, que são as principais que nós não podemos deixar de lado. Então nós escutamos assim, herdou o gêmeozinho da mãe ou do pai. Eu trago da mãe porque lá em casa funciona assim, mas essa criatura puxou para quem? Então vocês já vejam que eu já não sou a pessoa mais calma, né? Então eles dizem, mas puxou para quem? Só pode ter sido para a mãe? E às vezes é para o pai também, né? Ou então aquela condição assim, aquela pinta atrás da orelha. Daí a gente diz, olha, herdou isso do pai ou da mãe. Então tudo isso são heranças. Nós temos as heranças físicas, né? Então nós temos a cor do cabelo, a cor da pele, a estatura, tudo isso que nós herdamos dos nossos ascendentes e que precisamos nos orgulhar muito disso. Temos a herança da cultura, então eu tenho o hábito de comer arroz e feijão todos os dias, não importa o que seja o prato principal, eu como arroz e feijão. Por quê? Porque eu trouxe como herança dos meus pais.
que faziam isso e que me ensinaram a fazer e que aprenderam dos pais deles. Então, tudo isso são heranças que nós trazemos. E precisamos falar e trazer essa mansuetude e essa herança para o nosso lado espiritual. Nós temos uma bem-aventurança que foi trazida por Jesus quando ele trouxe várias bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha. E uma delas, que está em Mateus capítulo 5, versículo 5, é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então aqui estão as nossas duas palavras. Os mansos, bem-aventurados, porque herdarão a terra. E nós podemos trazer essa bem-aventurança de alguma outra forma. Nós podemos dizer assim: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Tá certo, né? Se ser manso é ser humilde, nós podemos dizer desta forma. Mas que terra é essa que os humildes irão herdar? Nós já paramos para pensar nisso? Nós lemos as bem-aventuranças trazidas por Jesus e nós compreendemos o que isso quer dizer? Por isso que é importante o estudo. Volta e meia eu venho aqui e falo do estudo, mas por isso é importante o estudo, para que nós possamos compreender todos esses ensinamentos de acordo com a nossa atualidade. Nós temos esse livro que talvez muitos de vocês já conheçam, que é o Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. Esse livro, trazido por Sérgio Luiz Lopes, nos traz uma explicação simples, compreensível. É um livro bom de ler, porque nós compreendemos, e ele nos explica de uma maneira bem fácil essas virtudes que nós precisamos compreender. Essas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. E então Sérgio Luiz nos traz uma explicação sobre o que seria essa terra a que Jesus nos promete. Porque ele promete que aos mansos será herdada a terra. E nós podemos considerar então que essa terra, que esse território é o nosso interior. O nosso território interior. Nós poderíamos então substituir essa bem-aventurança por: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a si mesmos. O que será que é possuir a nós mesmos? Mais uma reflexão. Será que nós possuímos a nós mesmos? Ou nós deixamos que as aflições nos possuam? Que elas dirijam a nossa vida? Ou nós deixamos que o trabalho dirija a nossa vida? Será que nós não estamos perdendo o controle e deixamos de possuir o nosso próprio território? Então são as aflições, são a ansiedade, o trabalho, a luta pelo dinheiro, pela posse, a vaidade, que a gente sabe que mais do que nunca hoje em dia está em alta, o orgulho, que é difícil deixarmos de lado. Porque tudo que eu falo aqui, eu não venho dizer que é fácil, é tudo muito difícil. Nós precisamos trabalhar, precisamos batalhar. Então poderíamos dizer, eu já falei, né, que os bem-aventurados os mansos, porque possuem a si mesmos, porque conseguem ter o controle da sua própria vida. Mas aí nós temos a impulsividade, que toma conta, a agressividade, a raiva. Naquele exemplo lá do trânsito, quando alguém fechou a minha frente, subiu aquela raiva. O que significa isso? Perdi o controle da minha emoção. Deixei a raiva tomar conta de mim. E aí nós pioramos algumas situações que já são difíceis. Porque se nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, isso já significa que a nossa vida não é fácil. Que nós temos que passar por situações mais complicadas, mais difíceis,
que no nosso caminho nós temos lá aquelas pedras, aqueles espinhos que nós temos que dar uma contornada, que nós precisamos tirar. Então isso já não é um caminho fácil para seguir. Mas como a nossa colega comentou na prece, que bom que nós estamos nesse caminho difícil, que bom que nós estamos tendo essa oportunidade de nos melhorar. Então não vamos deixar que ele seja ainda mais difícil, com essas emoções que nós não conseguimos controlar. E sim, é compreensível porque a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que nos exige muito, é uma pressão, é uma cobrança, e nós nos sentimos pressionados e nos sentimos cobrados, e isso facilita para que não consigamos ter muitas vezes as rédeas da situação. Mas nós precisamos desacelerar, porque essa pressão que vem com o trabalho, com os afazeres domésticos, com a própria vivência em sociedade, às vezes a gente diz como é difícil a convivência, com a criação dos filhos, com o cuidado com os pais. Então nós temos sim muitos compromissos e nós precisamos desacelerar para dar conta de toda essa pressão que cabe a nós. Aí eu falei do cuidado com os filhos, né? Nós precisamos manter esses filhos conosco, fechados dentro de casa? Não! Esses filhos precisam ir para o mundo, mas fechados conosco é na questão moral. Nós precisamos ensinar, precisamos cuidar, precisamos estar juntos. Dá trabalho. Isso é uma pressão que nós temos, um compromisso que nós assumimos. O nosso trabalho, aquele que nos dá renda, para que a gente possa levar o alimento para dentro de casa e as coisas que nós precisamos, é uma pressão que nós sofremos também. Mas nós precisamos desse trabalho, porque se nós largarmos dele, aí a gente tem que correr atrás de outro, que vai trazer uma pressão também, e eu vou largar o outro também, e daí assim, como é que eu vou me estabilizar? Então eu preciso desacelerar, eu preciso cuidar das minhas emoções. Então, a mansuetude, que é a calma, que é a suavidade, que é a doçura, ela é uma virtude que nos permite ter a calma suficiente para administrarmos a nossa própria vida. Por isso ela é tão importante. Por isso ela chega a ser uma bem-aventurança que Jesus nos trouxe, de tamanha importância que ela tem. Sermos mansos é tomarmos as rédeas da nossa vida, é termos a calma suficiente para nos administrar. Isso não significa ser passivo. Lembrei agora, né? Aí a pessoa sai daqui e diz assim, eu escutei uma palestra que a gente tem que ser calmo, tranquilo, então agora não me preocupo mais com nada, não tô nem aí pra nada, pode acontecer tudo o que quiser ao meu redor, que eu não tô nem aí. Não, não é isso. É ter a calma para administrar a minha vida, mas eu preciso ter a consciência que esse mundo depende de mim também, e que eu preciso batalhar pelas coisas certas, que eu preciso auxiliar na evolução desse mundo e que eu preciso, para isso, me conhecer. Que eu preciso, para isso, de novo, vou usar essa palavra um monte de vezes, para isso, me administrar e administrar os meus sentimentos. E ir à luta. Não é ser passivo, não, é ir à luta. Mas aí nós precisamos ter o equilíbrio. Porque se nós só tivermos aquela calma, e agora eu só penso em mim, e o outro que se dane, isso é egoísmo. Aí isso já deixa de ser equilíbrio. Então eu vou no mercado, eu adoro os exemplos atuais, porque nós precisamos trazer os ensinamentos de Jesus para a nossa vida atual. É isso que nós precisamos. Então eu vou no mercado e eu encontro na prateleira um produto que eu uso em casa. E está escrito lá, promocional, metade do preço. Vou levar 2, né? Se eu uso em casa e eu tenho condições de naquele momento pegar os 2, eu pego os 2. Mas quando eu passo no caixa e ela passa o código de barras lá, o produto passa pelo preço normal. Então o preço normal é o dobro do que está escrito na prateleira. O que eu faço?
desculpem a palavra, eu detono a pessoa do caixa. Eu xingo, eu esperneio, eu mando chamar o gerente, eu grito, eu faço um escândalo naquele mercado, porque onde é que já se viu acontecer isso? Isso é um lado. O outro lado, ai, tudo bem, eu vou pagar, não tem problema, que seja o dobro. Afinal de contas, agora eu tô calma e eu não tô nem aí. Isso é o outro lado. Esse é o desequilíbrio. Então, se eu preciso lutar pela justiça, se eu preciso lutar pelas coisas corretas, então sim, eu vou reclamar com a pessoa do caixa, eu vou dizer para ela que eu não acho justo, porque o que estava lá era um outro preço. Se for necessário chamar o gerente, ok. Se não puder me fazer o preço pela metade, eu levo um só e tá tudo certo. Então eu estou batalhando por algo que eu achei justo, porque foi o que eles me apresentaram lá na prateleira. Mas eu não preciso ter raiva, eu não preciso ofender, eu não preciso fazer nada disso. Afinal de contas, eu nem sei por que isso aconteceu. Pode ter sido um erro lá daquela pessoa que faz a colocação lá na prateleira. Ela pode ter esquecido de trocar o preço lá. Uma falha, todos nós falhamos. Então, nós precisamos ter a coerência e o bom senso. Fica claro aqui que nós não conseguimos ser calmos o tempo todo. É impossível sermos calmos o tempo todo. Porque somos seres imperfeitos, vivemos num mundo agitado, então nós realmente não conseguimos ser calmos o tempo todo. A nossa vida é feita de momentos bons, ela é feita de momentos ruins, ela é feita de altos e baixos que nós precisamos administrar. Então hoje nós estamos felizes, amanhã por algum motivo nós estaremos mais tristes. Mas não é por isso que o outro precisa ser ofendido, porque eu não estou num bom dia. O desespero, a raiva, a ansiedade. Nós temos uma ansiedade exagerada no nosso mundo de hoje. Nós queremos tudo para ontem. E isso não leva a lugar nenhum. Nós precisamos pensar antes de agir. Aí eu marquei uma entrevista de emprego para a semana que vem. Mas eu fiquei nervosa, eu fiquei agitada, eu não consigo dormir direito porque eu fico pensando naquela entrevista, eu não como direito porque eu fico pensando, porque eu não sei como é que vai ser, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque talvez eu queira muito ou talvez eu nem sei se eu quero muito, mas enfim, chegou o dia da entrevista, não foi tudo aquilo. Aí eu olho para a última semana e penso, pô, se eu tivesse pelo menos dormido direito, se eu tivesse pelo menos comido bem, me alimentado bem, eu estaria mais preparada para aquela entrevista. Mas a minha ansiedade não deixou. E isso nós fazemos direto, né? A gente pensa assim, gente, mas o ano que vem... Calma, o ano acabou de começar. Tá, mas é a semana que vem... Eu não sei vocês. Eu costumo brincar que eu não sou assim. Não sou pouco assim, eu sou muito assim. Então nós precisamos colocar os pés no chão e pensar. Calma. Precisamos ter calma nas situações, precisamos pensar, porque assim, a ansiedade, o nervosismo, o xingamento, eles não vão nos levar a lugar nenhum. Precisamos deixar o orgulho de lado, porque se nós chegamos em uma situação, porque todas essas coisas que eu falei, muitas vezes trazem até doença. Nós adoecemos. Vamos pegar esse exemplo de ficar uma semana dormindo mal, uma semana se alimentando mal, uma ansiedade, aquela chega a dar uma arritmia, isso traz doenças. Por isso nós precisamos mudar. E nunca acharmos que não precisamos de ajuda. Quando precisarmos de ajuda, vamos buscar. Nós temos a medicina que está aqui para nos ajudar. Nós temos a casa espírita, seja a igreja ou outro culto, porque tem pessoas que não estão aqui, estão em outra igreja, não tem problema. É preciso seguir o caminho de Jesus, seja onde for. Nós estamos aqui, a casa espírita está aqui para nos ajudar. Nós temos o atendimento fraterno, nós temos as explanações, nós temos os passes, então nós temos que buscar ajuda. Como se diz, né? Seja um café com uma amiga, que dela empresta lá o ouvidinho e a gente blá, 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 e fala tudo que tem para falar e desabafa e dá uma aliviada. Seja isso. Nós vamos ligar para a nossa amiga, para o nosso amigo e vamos dizer que estamos precisando. Vamos nos dar de presente, vir até a casa espírita e dizer, eu preciso de um atendimento fraterno. Porque se nós precisamos de ajuda, nós precisamos correr atrás da ajuda.
Mas em primeiro lugar nós precisamos querer. Tudo isso vai partir daqui. Se eu não quiser, eu não vou a lugar nenhum. Mas se eu quiser e eu der o primeiro passo, eu vou conseguir atingir os meus objetivos. É muito esforço, não é pouco não. Não é assim, ai que simples tudo isso que ela está falando. Precisa de esforço, de dedicação, de trabalho. Mas precisa vir daqui. Precisamos começar querendo de fato. É muito fácil, agora nós passamos pelas festas de final de ano. Então veio o Natal, aquela coisa toda, e aí veio o primeiro do ano, e aí veio o Ano Novo. Ano Novo, Vida Nova, é isso que se diz, né? Ano Novo, Vida Nova. Eu vou conseguir ter vida nova no Ano Novo se as minhas atitudes continuarem as mesmas? Não. Eu vou conseguir melhorar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, se em nenhum momento eu pelo menos tentar? Não também. E se eu conseguir fazer isso só de vez em quando, já é um primeiro passo. Sempre nós não vamos conseguir, aquilo que eu falei. Estaremos sempre calmos? Não. De vez em quando vem aquela, né? Tudo bem, faz parte de nós e por um bom tempo vai continuar. Mas se eu começar e der o primeiro passo, isso tem condições de mudar. Preciso mudar tudo nesta encarnação? Claro que não. Eu tenho certeza que todos nós aqui voltaremos. Mas se nessa encarnação nós melhorarmos uma das virtudes, nós já estamos evoluindo. Nós já estamos dando o passo para numa próxima encarnação nós estarmos melhores. Porque todo mundo aqui sabe que quando nós desencarnarmos, nós iremos da mesma forma que nós somos, porque nós continuaremos sendo nós. O nosso corpo vai ficar. Esse corpo que nós precisamos agradecer todos os dias, que nos foi emprestado para esta vivência. Na próxima não será esse corpo, mas nós seremos nós. Com os nossos defeitos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E estamos aqui encarnados com a possibilidade de mudar. É por isso que estamos aqui. Estamos recebendo esse presente para podermos mudar. Então vamos aproveitá-lo. E eu gostaria de finalizar então com uma citação do Evangelho. Está aqui nesse livro, tá? Mas é uma citação do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 7, que diz assim: na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem dos olhos de Deus, aos olhos de Deus. Então quer dizer que nós somos todos iguais. O que nos distingue são as virtudes, essas que nós precisamos trabalhar. E aí, essa bem-aventurança que o nosso mestre nos trouxe, será que nós poderíamos dizer assim: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a si mesmos. Fica de fácil compreensão, né? Então a mensagem, a reflexão da tarde de hoje seria essa. Eu gostaria de convidar vocês para que nós possamos fazer a nossa prece final de encerramento. Então, podem fechar levemente os olhos, continuarem acomodados. E vamos, em primeiro lugar, fazer um pedido ao nosso Mestre Jesus, que tantos ensinamentos nos trouxe, para que Ele nos acompanhe, nos proteja, que nós possamos ter a nossa mente aberta para todos esses conhecimentos, para todas essas coisas que nós precisamos mudar. Sabemos que temos cada um de nós um mentor que está sempre conosco, independente do que nós façamos. Que Ele continue a nos acompanhar, a nos guiar, a nos mostrar o melhor caminho e que nós possamos fazer a nossa parte, sabendo que estamos bem amparados, sabendo que sempre seremos acolhidos, porque Deus, que é nosso Pai, nunca abandona nenhum de seus filhos. Então vamos fazer a nossa parte e confiar plenamente nesse Deus.
E vamos agradecer pela nossa vida, agradecer pelos nossos familiares, como foi falado, pelos nossos antecessores, porque graças a todos eles nós estamos aqui com esses aprendizados, com essa possibilidade de crescer. Agradecemos pela vida, agradecemos pelas flores, agradecemos pelo sol, pela água, por tudo que nos é dado diariamente, tão necessário para a nossa vida. Que Deus nos acompanhe hoje, nessa semana, nessa nossa trajetória. E que assim seja. Que assim seja.